Isaías capítulo 50, versículo 10. Capítulo 50, versículo 10. Ele diz assim: quem há entre vós que tema a Jeová ou ao Senhor, e ouça a voz do seu servo. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Amém, Jesus? Vamos entender isso aqui. Ele diz: quem há entre vós que tema ao Senhor. Isso é muito importante, a gente andar no temor a Deus. A gente ter essa convicção que estamos andando no temor a Deus. Por quê? Porque ele coloca uma pergunta: quem há entre vós que tema a Deus? E faça o quê? Temer a Deus e que ouça a voz do seu servo. Quem é o servo que Deus está falando aqui? É um pregador A ou B? Não. Vamos ver quem é o verdadeiro servo de Deus que Isaías fala aqui. Marcos capítulo 12. Marcos 12. Esse aqui é o servo de Deus, Pai, que nós temos que ouvir. Se nós temermos a Deus e ouvir esse servo dele, você pode ter certeza. Melhor, Mateus 12. Mateus 12. Mateus capítulo 12. Mateus é o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, então é fácil de encontrar. Mateus capítulo 12, versículo 15. Quem é o servo de Deus que nós devemos ouvir? Doze, 15. Diz assim: Jesus, sabendo isso que Jesus ficou sabendo, é que os camaradas ali queriam matá-lo. No versículo acima está escrito. Então Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam grandes multidões, e ele curou a todas. Recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, quer dizer, não denunciasse, não falasse o que tinha feito, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém, sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Então, quem é o servo de Deus aqui? O próprio Jesus. Ah, mas Jesus é filho, pastor. É. Mas ele, sendo filho, ele se colocou como servo para servir o propósito do Pai. Então, aqui em Isaías 50, quando Isaías fala, Isaías 50, 10, ele diz: quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo. É duas coisas que nós precisamos: ter o temor a Deus, Jeová, Deus Pai, e ouvir o servo
de Deus, que é também o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ouvir quer dizer, ouvir o que Ele nos trouxe de ensinamento, tudo que Ele nos ensinou. Por exemplo, quando Jesus se transfigurou lá no monte, e Pedro ficou empolgado, apareceu ali Moisés e Elias conversando com Jesus, e Pedro disse: bom estarmos aqui, Senhor, façamos uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E de repente baixou uma nuvem ali, da nuvem Deus falando: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então o servo aqui que se fala em questão, aqui no Isaías fala, é o próprio Senhor Jesus, que é Filho de Deus, mas ao mesmo tempo Ele, como diz lá em Filipenses, Ele se colocou como servo. Muitas vezes Jesus vai ser tratado assim, dentro da palavra de Deus, principalmente nas profecias como Isaías, o meu servo. Por exemplo, quando ele fala aqui mesmo, perto, aqui em Isaías 53, que fala do ministério de Jesus, a profecia, fala dos sofrimentos do Messias, e diz assim no versículo, versículo 11, diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. Isso é o próprio Deus falando. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você está falando diretamente de Jesus, não tem nem como ter dúvida, porque quem levou as iniquidades da humanidade, as minhas iniquidades, as suas? Jesus. Então ele é descrito como servo. Então a mesma coisa aqui no Isaías 50, capítulo 50, versículo 10. Deixa eu ficar anotado. Quem há entre vós que tema Jeová? Então nós precisamos andar no temor a Deus. Eu preciso me sujeitar a Deus e ter esse temor a Deus. E ouvir o que o servo de Deus, servo no sentido, o Filho, Jesus Cristo trouxe. Quer dizer, eu tenho que estar de olho em tudo que Jesus ensina ali no Evangelho, nos Evangelhos, tudo que é ensinamento dele, porque todo ensinamento dele vai ser a minha, vamos dizer assim, vai ser a minha segurança quando eu me encontrar em uma dificuldade, porque olha o que diz o restante do versículo. Então, quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz de seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, aí diz: confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. O que é isso, irmãos? O que é? Aqui não está falando trevas no sentido do pecado, mas em trevas no sentido, são aqueles momentos na vida que nós enfrentamos, que nós não temos uma luz, não sabemos o que fazer. Você diz: poxa, eu estou diante de uma situação que eu mesmo não sei mais o que fazer, eu não sei como resolver isso. E nesses momentos, se nós não tomarmos cuidado, se nós não estivermos firmes em Deus, se nós não lembrarmos quem nós somos em Deus, o que é que vai acontecer? Nós vamos entrar em desespero. De repente podemos até tomar atitudes que não deveríamos fazer coisas. Aí ele diz o quê? O que é que se deve fazer aqui? Ele diz assim: quando você estiver em trevas, que não houver luz nenhuma, quer dizer, você não vê saída, não tem saída nenhuma. Ele diz: confia no nome do Senhor. Confia no nome do Senhor. Como é que nós fazemos confiar no nome do Senhor? Eu vou clamar a Deus, eu vou invocar o nome do Senhor sobre essa causa, e Deus vai me ajudar, Ele vai me abençoar. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho o que fazer, não sei, mas Deus sabe. Então eu vou invocar o nome dEle, eu vou buscar a presença dEle, e eu vou ficar o quê? Vou me firmar. Você disse: firmes sobre o seu Deus. Como é que eu me firmo sobre Deus? Eu fico firme nas promessas dEle, eu fico firme nas palavras dEle. Um exemplo disso é o rei Josafá. O rei Josafá,
Ele estava tranquilo, parecia que tudo estava bem, ele andava no temor a Deus, fazendo a vontade de Deus. Aí de repente alguém chegou e falou para ele assim: olha, reuniu-se aí uma multidão de pessoas, mas é numerosas, pelo menos 4 grupos de nações ali se reuniram e estão vindo contra você. Quando Josafá soube daquela notícia, ele temeu, porque ele olhou e ele viu que ele não tinha exército suficiente para vencer aquele. Ele não tinha. Aí ele reuniu todo o povo e falou ao povo, até as crianças: vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. E ele começa buscando a Deus, e na sua oração que ele faz a Deus, ele tem uma palavra que mostra ali que ele está sem luz nenhuma para sair daquela situação dele mesmo, porque ele diz assim: Deus, está vindo uma multidão contra nós. Ele disse: e não sabemos o que fazer. Deus, é muita gente, não sabemos o que fazer. Aí ele fala: porém os nossos olhos estão postos em ti. O que é isso? Orou, invocou o nome do Senhor, confiou no nome do Senhor, e em seguida firmou-se em Deus. Firmou-se em Deus. Meus olhos estão no Senhor. Quer dizer, meus olhos estão nas tuas promessas. E se você pegar a oração de Josafá, você vai vendo que ele vai sempre lembrando: Deus, foi o Senhor que nos trouxe para cá. Essa terra foi o Senhor que nos prometeu, ninguém pode tomar de nós. Então ele estava firmado todo na palavra de Deus. Ele estava firmado tudo em Deus, naquela oração, naquela busca, a confiança, a própria palavra. Não sabemos o que fazer diante de tão grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em ti. E ele diz mais: porque eu sei que para ti não é nada lhe ajudar o que tem muita força ou o que não tem força alguma. Para o Senhor tanto faz. Então eu estou confiando no Senhor. Isso aqui é o que nós precisamos. Primeiro, andar no temor a Deus. Josafá andava. Segundo, está dando ouvidos, ouvindo a voz do servo de Deus. Estou falando de pastor A, pastor B não. O servo de Deus aqui, relatado por Isaías, é o próprio Jesus Cristo, que é filho, mas que se tornou servo. Amém, Jesus? Nós devemos estar sempre atentos a isso. Porque, irmãos, não adianta. Na vida, se você é de Deus ou não, você vai passar por momentos que você vai ficar em trevas. Em trevas o quê? Sem saber o que fazer, sem saber a saída. Tem esses momentos na vida que você fica: meu Deus, e agora? O que eu faço? O que está acontecendo? Só que é nessa hora que nós devemos fazer o que ele está mandando aqui. Confie no nome do Senhor. Confie, invoque, busque, ore, clame e firme-se sobre o seu Deus. Firme-se nas promessas, na palavra dele, no que ele disse. Fique firme naquilo. A tua mente, a tua razão natural, todo o tempo vai estar dizendo: a coisa está feia, vai ficar pior, vai ficar pior. O diabo vai se aproveitar e também dizer: olha, é melhor você arrumar uma estratégia aí diferente. Mas fique firme na palavra, fique firme, invoque o nome do Senhor, confie nele, porque é ele que vai mudar a situação, é ele que vai abençoar. Amém, Jesus? Deixa eu encerrar com o versículo 1 do capítulo 51, aqui mesmo. Deixa eu só pular alguma coisa, que ele diz assim: ouvi-me vós que seguis a justiça, e os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, para a caverna do poço de onde foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e abençoei e multipliquei. O que Deus está falando aqui? Na hora da luta, na hora que não tem saída, aí Deus diz assim: olha ele até disse: olha da rocha que você foi tirado. Porque se eu estou aqui hoje, você está, nós estamos
Através de Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, que nele todas as nações da terra, na sua descendência, seriam abençoadas. Se eu e você estamos aqui como abençoados, foi da promessa que Deus fez lá a Abraão, que se cumpriu em Jesus Cristo, abençoando a humanidade através da fé viva nele. Então ele disse: olha isso, olha o que eu fiz com Abraão. Ele era velho, ele não tinha condição, sozinho, não tinha filho, mas eu o abençoei e multipliquei. Então, se você está passando dificuldade, você está passando luta, lembra que como eu fiz com Abraão, eu vou fazer com você. Eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você. Amém, Jesus? Fica com essa palavra, eu tenho certeza vai te ajudar muito, e vamos orar sobre ela.